Olá, meus irmãos, estamos novamente juntos para mais uma aula do mover de Deus na história, de enxergar a mão de Deus operando através do seu povo, sobre o seu povo, para alcançar as nações. E vimos na aula passada, na introdução do nosso assunto, como a igreja surgiu, o alinhar de condições de Deus para trazer o Messias, a pregação apostólica, como que a igreja então começa a se manifestar, a se estabelecer dentro primeiro das comunidades judaicas, por todo o Império Romano, como que os líderes são estabelecidos. E agora nós queremos dar continuidade ao nosso assunto, vendo a igreja entre os gentios, como também foi o final da nossa aula anterior. E nós queremos começar por onde terminamos, levantando a questão: qual é aquela mensagem apostólica da igreja dos primeiros séculos? Como que era essa igreja? E nós percebemos que a igreja do primeiro século era, na verdade, uma igreja em células. Era uma igreja onde a pregação, a visão era estabelecida para que todos os crentes pudessem receber investimento no seu potencial. Então, se você abre a sua Bíblia comigo, aí agora em Efésios, capítulo 4, dos versos 11 em diante, a palavra de Deus diz que ele estabeleceu os 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao treinamento dos santos. Então, a única razão para Deus levantar os ministérios teve a ver com os santos. Não tem a ver com o sonho de um grande apóstolo, de fazer um grande ministério. Sabe, hoje, muitas vezes, a visão está invertida. Né? Às vezes, há uma rede de igrejas onde os pastores locais não podem sonhar o seu sonho, o seu chamado ministerial, porque o único sonho que é possível é o sonho do apóstolo. Então, na verdade, aquelas igrejas todas, elas existem para viabilizar o sonho do apóstolo. O pastor local, na verdade, transforma aquela igreja local como um instrumento de arrecadação para viabilizar o que o apóstolo quer. Então, a estação de televisão, né, o alcance lá do ministério daquele apóstolo, mas isso está na contramão do que a Bíblia diz que era a igreja primitiva, ou que é indicado ali na carta aos Efésios. Por quê? A Bíblia mostra que a razão dos ministérios são os santos. Não é o contrário, os santos são a razão para os ministérios. Opa, é o contrário. E a Bíblia é insistente de que deve haver investimento no potencial de cada crente, na liderança de cada crente. Cada crente deve ser treinado, cada crente deve ser despertado, cada crente deve receber ferramentas, cada crente deve ser desafiado, cada crente precisa ser mentoreado, cada crente precisa ser envolvido, e cada crente precisa depois ser capacitado pelo poder de Deus. Cada crente precisa aprender a ter uma vida devocional, cada crente precisa ler a palavra, cada crente precisa aprender a jejuar, precisa guerrear no mundo espiritual, cada crente precisa aprender a expulsar demônios, cada crente precisa aprender a buscar Deus de uma maneira particular e pessoal. Cada crente precisa aprender a impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Cada crente deve ser enviado. E cada crente vai cumprir o seu propósito profético, a razão da sua existência. Isso era a igreja primitiva. Você vê então a carta de Paulo aos Efésios, nós estamos em plena igreja primitiva. E o apóstolo Paulo escreve lá dizendo que cada crente deve receber investimento pelos 5 ministérios, para o desempenho do seu serviço, até que cheguemos todos à maturidade plena, para que a igreja tenha o seu aumento. Aí fala de crescimento numérico. Então, na prática, a igreja primitiva, ela era totalmente focada em liberar os crentes para trabalhar. Né? Os crentes é que pregavam, os crentes é que, sem salário, não tem uma super organização por trás, não tem uma mega estrutura por trás. E essa era a igreja primitiva, era dessa maneira simples que ela funcionava. E é interessante que o governo da igreja começa
a se estabelecer à medida que nós percebemos que os problemas vão surgindo. E é interessante, hoje em dia, muitas vezes, as pessoas querem fazer o contrário, né? Primeiro elas pensam em registrar um estatuto, em alugar um prédio, comprar as cadeiras, pôr o som e depois pregar o evangelho. Essa é a maneira mais errada possível de se fazer igreja. É a maneira mais mecânica possível de se fazer igreja. Porque virtualmente não há igreja ali. E aí você já vai trazer as pessoas para o conceito de que igreja é aquele prédio. E é interessante que na igreja primitiva, a organização, ela vinha à medida que a necessidade surgia. Então, por exemplo, houve uma controvérsia das viúvas, as viúvas casadas com gregos, que sofriam discriminação lá na igreja primitiva, lá no livro de Atos. E elas reclamam, então isso faz surgir os diáconos. Os servos surgem em função da necessidade de pôr ordem nas coisas naturais. Né? Lavar o banheiro, trocar a lâmpada, consertar o som, organizar o fluxo de entrada e saída para o culto, né? Segurança, estacionamento. Isso não é papel dos apóstolos. Então, os apóstolos dizem ali, nós não vamos parar o ministério para servir às mesas. Quanto a nós, dizem os apóstolos ali em Atos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Né? A visão, ao nível de estratégia para a igreja, treinar liderança, vamos orar e vamos buscar a Deus. Esse mover de Deus para continuar, Deus precisa continuar sendo buscado. É preciso nós continuarmos sendo sensíveis para ouvir a voz de Deus. E aí você então vê que o diaconato surge como resposta a uma necessidade. Da mesma forma, a outra estrutura, à medida que já surgem várias igrejas, há muitas igrejas surgindo entre os gentios, as igrejas começam a se multiplicar a centenas, depois existem milhares de igrejas, depois existem centros de influência, como Alexandria, onde a igreja era enorme, você vê Éfeso, Antioquia, Roma, as cidades gregas, havia igrejas ali de dezenas de milhares de membros, e era inevitável que aquela igreja começasse a ter uma influência que cidades pequenas não tinham, porque eram igrejas que tinham muitos líderes, havia uma liderança muito forte local, havia recursos financeiros, o mover de Deus era mais intenso nesses lugares onde havia mais gente. Então essas igrejas começaram a ter influência porque começaram a plantar centenas, talvez milhares de outras no interior, em outros lugares, em outros países. Isso foi inevitável. Então, novamente, uma nova estrutura é requerida a partir dos problemas e das necessidades que vão surgindo. Então, os irmãos, eles não criavam primeiro uma organização para depois ter igreja. À medida que a igreja tinha necessidades naturais, eles criavam, então, uma organização. Isso é muito importante entender, queridos, porque hoje em dia nós temos um problema. Hoje em dia a gente mistura a organização, o aspecto organizacional da igreja, o lugar que ela reúne, os horários que ela reúne, os estatutos que ela possui, todo o código de conduta cristã e tantas outras coisas. Nós confundimos o aspecto organizacional com o aspecto orgânico da igreja, as pessoas, as vidas, o povo que foi salvo. Isso é que é a igreja para Deus. Não é o aspecto organizacional. O aspecto organizacional segue o aspecto orgânico. E é interessante que hoje a igreja católica, ela se enxerga como uma coisa só. É um monobloco. Aquela estrutura velha, arcaica, irreformável, que se tornou fisiológica, ela se vê como a igreja. Não é uma igreja, é a igreja. Isso é terrivelmente problemático, porque eles enxergam que o aspecto organizacional e o aspecto orgânico é uma coisa só. Isso é antibíblico. Olha para a igreja primitiva, olha para a história da igreja, olha como que Deus faz as coisas. Né? Então, nessa visão de restauração, é preciso você entender que igreja para Deus são as vidas preciosas, salvas, são os ministérios e esse corpo de crentes salvos e redimidos pelo sangue. Não é um aspecto organizacional.
tudo isso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui é humano. Nesse sentido, então, é preciso entender que a igreja é divina, então esse aspecto organizacional, povo de Deus, a comunidade dos redimidos, isso é divino porque é obra do Espírito Santo, é Ele que produz arrependimento, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que veio habitar dentro do coração e do espírito desses crentes, e Ele com esses crentes, Ele é um. Então, a igreja é totalmente divina. Mas a igreja tem que ter esse aspecto humano, porque nós estamos na terra. A igreja tem que ter conta em banco, a igreja tem que ter estatuto, a igreja tem que ter endereço, tem que ter escritório, há uma série de necessidades. Mas isso não é igreja, isso aqui é. Então a igreja é totalmente divina, mas ela é totalmente humana, por isso ela tem nome, por isso ela tem preferências, tem identidades nacionais. Se você vai no louvor de uma igreja na África, é totalmente diferente do louvor de uma igreja na Coreia. Essas preferências, elas são humanas, elas são organizacionais. Então, quando nós entendemos isso, nessa percepção de que Deus está restaurando a igreja, fica mais fácil entender que há questões, às vezes, humanas, que precisam ceder lugar a aspectos que são divinos. E aí, nós entendemos, então, que na igreja primitiva, essa visão de investir em cada crente, para o desempenho do serviço dele, do trabalho dele, para o evangelho, é fundamental. Então, essa primeira igreja, essa igreja primitiva, ela era governada também de uma maneira muitas vezes diferente das de hoje. Se você vai pesquisar na Bíblia, 3 palavras, deixa eu fazer também outra confusão aqui. Vou fazer isso aqui em cima do nosso mapa. Nós temos 3 palavras. Nós temos a palavra pastor. Nós temos a palavra presbítero. E nós temos a palavra bispo. É interessante que em nenhum lugar da Bíblia você vê que isso aqui é título, como nós vemos hoje. Hoje é uma briga para título. Numa ocasião eu estava num shopping lá em São Paulo, e muitos anos atrás, quando a gente foi começar a igreja em São Paulo, havia, naquele momento, Deus tinha aberto portas e de uma maneira tremenda a gente acabou parando na televisão lá em São Paulo. Então a gente estava em muitos horários, então era comum, às vezes, as pessoas falarem comigo, algumas pessoas identificavam a gente, daqueles programas, e uma vez uma irmã de uma igreja lá, de uma outra comunidade, lá em São Paulo, falou: "Ô, pastor Marcelo, e aí, como é que vai o senhor?" Tarará, tarará, tarará. Aí, depois de muita conversa, né, ela me pergunta, ela vem com essa pérola: "Então, pastor, o pastor da minha igreja agora é apóstolo, e você? É só pastor ainda?" Na cabeça dela, a questão de pastor ou apóstolo era promoção, né? Se eu fosse apóstolo, eu estava numa posição maior, né? Aquilo era um título, aquilo era uma deferência, era um reconhecimento. Mas é interessante quando a Bíblia, se você olha o espírito com que as Escrituras, no livro de Atos e nas epístolas principalmente, tratam esses termos, na verdade a Bíblia está falando de uma função. Presbítero, pastor ou bispo são funções. E é curioso, então, você perceber que a função de pastor tem a ver com aquele que cuida de um rebanho. Então, para ser pastor tem que ser rebanho. Se o pastor agora é vereador, ele não é pastor mais, ele não tem rebanho, ele não apacenta. Você trabalha num cargo administrativo, numa organização, numa missão, né, numa agência missionária, ele não é pastor. Porque pastor não é título, pastor é função. Pastor é se eu estou cuidando de ovelhas, se eu estou discipulando, se eu estou alimentando semanalmente, se eu estou aconselhando, se eu estou cuidando, se eu estou me relacionando com elas, se eu estou liderando elas, se eu estou investindo no potencial delas para formá-las líderes, se eu estou mentoreando gente. Essa é a função pastoral. Mas é interessante que esse mesmo pastor, ele é presbítero.
E a palavra presbítero na igreja é aquele que governa a igreja. Governa a comunidade local, não governa além dos muros da sua comunidade local. Então o presbítero é aquele que está na função de governar a igreja. Ele pode ser pastor, de ter rebanho, de alimentar esse rebanho, de discipular vidas, de treinar líderes, e ele pode acumular a função. No momento ele está na função pastoral, se ele está aconselhando, se ele está pregando, se ele está mentoreando, se ele está discipulando, ele está sendo pastor, se ele está pregando à noite, no domingo, ele está sendo pastor. Mas se na segunda-feira ele se reúne para resolver questões, para definir rumos, se eles vão jejuar em janeiro para estabelecer o projeto da igreja para esse semestre, se eles vão tomar decisões importantes para onde a comunidade vai seguir, ele está sendo presbítero. Se ele está gastando dinheiro da igreja para comprar um lote, para construir um local para um centro de recuperação para viciados, ele está sendo presbítero, porque presbítero governa a igreja. Então, a função do presbítero é governar a igreja. Ele pode ser pastor e presbítero. Mas pode haver, eventualmente, um pastor que está funcionando ali, que ele tem uma rede, ele lidera um grupo de células, ele apacenta, ele faz encontro, mas ele não é presbítero, porque ele não está na posição de governar a igreja. Então você vai perceber que tem menos pastores presbíteros do que pessoas que são apenas pastores no sentido de função. Agora, esse mesmo pastor, que é presbítero, ele pode ser bispo. Novamente, função. Bispo vem da palavra grega episcopos, que fala daquele que é pastor de pastores. Ele supervisiona pastores. Ele mentoreia pastores. Ele acompanha pastores. Então, na verdade, ele é bispo apenas quando ele está ministrando uma reciclagem de pastores, quando ele está cuidando, apacentando um casal de pastores fora, quando ele está vendo o relatório das células da igreja lá do interior, quando ele está orientando os irmãos num projeto ministerial novo ali. Então essa pessoa que é pastor local lá na igreja dele, lá na cidade dele, que é presbítero na segunda-feira quando ele reúne com a equipe dele para resolver as questões da igreja, ele vai ser bispo quando ele está sendo pastor de pastores, quando ele cresceu no nível que ele tem reconhecimento ministerial, que ele tem experiência ministerial, que ele tem o que compartilhar com outros pastores e líderes, quando ele tem como compartilhar ferramentas, estratégias, visão e unção. Então ele está na função de bispo, porque agora ele é pastor de pastores. É curioso que Pedro, o apóstolo Pedro, usa um termo lá, ele dizendo, eu, presbítero convosco. Significa que Pedro, em Jerusalém, ele era pastor, porque ele tinha ovelha. E na igreja de Jerusalém, ele, junto com Tiago, junto com outros irmãos, ele era presbítero, porque ele governava a igreja de Jerusalém. Mas se Pedro, eventualmente, vai para uma outra igreja, lá em Samaria, lá ele é bispo. A função é de bispo. Novamente, esquece título. Em nenhum momento a igreja primitiva, ao tratar dessas questões, está falando de título. Isso é asqueroso. Nós devemos cortar isso do nosso meio. Por quê? Às vezes você vai numa igreja lá, eu quero apresentar o fulano que é evangelista. É só título. O cara não faz nada, não prega o evangelho para ninguém, não ganha uma alma penada, ele não lidera célula nenhuma, mas ele tem o título de evangelista. Sabe, às vezes essa é uma maneira antiga dos pastores segurar pessoas que eles querem que estejam na igreja. Vai dar função, vai dar cargo. Né? A pessoa tem cargo, mas não tem encargo. Quem tem cargo, mas não tem encargo, não tem função. Fica ali, feito rainha da Inglaterra. Então tem lá não sei quantos presbíteros. É presbítero porque o cara é dono da indústria, o cara tem uma grana topada, né, na conta bancária, o fulano é filho do casal fundador da igreja, o outro está lá desde a época do Jurássico, aquele é o grupo de presbítero, mas ninguém de fato tem cargo por Deus, ninguém está orando e jejuando como deveria, eles não são pastores. Espera lá, então esses presbíteros não são pastores, eles não podiam governar a igreja, porque eles não têm o encargo que os pastores têm. Então você percebe que no modelo da igreja primitiva, modelo da igreja de Atos, o pastor é presbítero quando ele está no governo da igreja, e para ser presbítero tem que ser pastor.
E para ser bispo tem que ser pastor e presbítero. Você percebe que essas funções elas vão alternando à medida que a pessoa está numa função diferente. Como eu mencionei, por exemplo, usando até o nosso exemplo na vinha. Quando um dos nossos pastores do Conselho Apostólico está na função de cuidar dos pastores regionais, ele está na função de bispo. Nós não temos esse título, porque nós não queremos, de acordo com a visão da restauração da igreja, que a gente comece a criar uma casta diferente no meio do povo de Deus, porque esse não era o perfil da igreja primitiva. Nós queremos caminhar mesmo nessa visão de restauração. O apóstolo Paulo não era chamado de apóstolo o tempo todo. Ó apóstolo, não tem isso. Você vê sempre Paulo, vírgula, o apóstolo. Né? Quando a Bíblia fala Paulo, vírgula, o apóstolo, está mostrando claramente que é Paulo na função apostólica. Então, não tem apóstolo na frente do nome de Paulo, porque não é título, é função. Eu queria que você repetisse aí para mim, por favor, aí na sua sala de aula. Função, diga, função. Eu não estou ouvindo aqui, mas certamente você está dizendo. Isso precisa ficar claro, irmãos. Se nós queremos que as igrejas da vinha avancem no mover de Deus e ganhem mover de Deus e tenham a presença e o fluir do Espírito Santo, nós temos que cortar fora aquilo que é venenoso. Nós não fomos chamados para vestir um rompante de gente que tem título. Isso não leva a lado nenhum. Começa aquelas disputas de quem é maior. Eu ouvi, não sei se isso era brincadeira, que tinha um irmão que estava cansado já de ser apóstolo. E aí sugeriram para ele, ele aceitou e depois voltou atrás, de que agora o título dele seria patriarca. Porque usar o nome de papa no meio evangélico pega muito mal, mas de patriarca é até aceitável. Vou te falar, em nome de Jesus, sai fora. Se você tem a função pastoral, entenda que isso é um resultado do encargo pela obra de Deus, não é título. Se você é presbítero, isso é resultado de um encargo por fazer bem as coisas de Deus, não é título. Se você chegou nessa função de ser pastor de pastores, isso é encargo, é função, não é título. Se nós temos a função de pastor, de evangelista, de profeta, de mestre ou de apóstolo, isso é função, isso não é título, de acordo com a igreja primitiva, de acordo com a Bíblia na igreja primitiva. Mas há uma outra coisa interessante também. A igreja naquela época, havia um reconhecimento espontâneo entre os apóstolos na igreja primitiva. Tanto é que você tem um registro no livro de Atos do primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? Isso ficou uma coisa bem católica, mas um concílio é quando toda a liderança reconhecida reunia para resolver uma controvérsia, ou um problema, ou dar solução para uma necessidade. E aí começou a haver então muita intromissão. Vamos voltar para o nosso mapa. Muita intromissão do padrão judaico, das ênfases e preferências judaicas, daquela coisa, tenta trazer para a sua mente, o templo ainda existia, os judeus faziam sacrifício, tinha holocausto, tinha, o candelabro estava lá, tinha toda aquela estrutura. Nós não temos registro da Arca da Aliança mais no templo, desde o segundo templo, que foi reconstruído em Jerusalém depois da volta do cativeiro, e mesmo o templo de Herodes. Não há registro da Arca da Aliança. Mas há toda aquela parafernália, né, de rituais e de procedimentos e de liturgia. Isso está acontecendo ainda. A igreja de Jerusalém tem uma influência enorme sobre as outras igrejas todas. E um bocado de gente de Jerusalém vai visitar essas igrejas. E ao visitar essas igrejas, atropela a autoridade de Paulo, atropela a autoridade dos apóstolos que cuidavam dessas igrejas. E essa gente não tinha aquela percepção e aquela maturidade para entender o que é cultura e o que é a mensagem querigmática do Evangelho. Então eles vinham trazendo as ênfases judaicas, as preferências judaicas, a mentalidade judaica, e aí começava a trazer todas aquelas obrigações da lei, guardar sábado, não comer carne de porco, o jeito de vestir,
todas as preferências culturais judaicas. Esse povo começa a introduzir isso dentro das igrejas gentílicas. E nós temos então um grave problema. Você vê então a carta de Paulo aos Gálatas para resolver isso. O que vocês estão fazendo? Vocês estão agora querendo praticar a lei? Se vocês estão praticando a lei, se vocês estão sendo requeridos a praticar todas aquelas coisas pesadas da lei, até a questão dos 10 mandamentos no aspecto do sábado, de não trabalhar no sábado, porque agora temos que, nós gentios, praticar o que os irmãos de Jerusalém estão falando. Vocês decaíram da graça. Paulo diz claramente: ei, Gálatas, da graça decaístes. Vocês saíram fora, porque se é para praticar a lei, tem que praticar toda a lei. Aí nós temos um problema, porque se você vai praticar a lei, você excluiu o sacrifício de Cristo. Você está querendo ser merecedor. Olha só o nascimento dessa visão católica que depois predomina na Idade Média, de que para servir a Deus você tem que se sacrificar, você tem que merecer, você tem que ter certas práticas. Isso é nascente lá na igreja primitiva. E o apóstolo Paulo, então, nas epístolas, ele combate isso. Na carta aos Colossenses, vocês querem mortificar a carne, mas mortificar a carne através de sacrifício? Vocês estão indo pelo caminho errado, ele diz lá em Colossenses. Só que é um problema. Por quê? Porque esses irmãos vinham da Judéia e traziam essa influência para as igrejas todas, que já eram plantadas e já existiam. Agora, qual que é o problema? Eles estavam como que autorizados pelos apóstolos de Jerusalém. Não, eu estou vindo de Jerusalém, porque dava ibope naquela época ser de Jerusalém. Dava ibope naquela época, não, eu estou vindo lá de onde Pedro, Tiago, né, João, Tiago já morreu, mas está lá os apóstolos todos. O maior mover de Deus, a maior igreja, é a igreja de Jerusalém. Só que eles levavam aquela ênfase judaica para povos de outras culturas. Nós temos que ter sensibilidade para isso. Às vezes nós queremos que japonês, nós queremos que africano viva do jeito que nós vivemos. Isso foi um erro de muitos missionários no passado. Eles, na verdade, isso aconteceu aqui, né? Uma coisa prática e está muito fresca na nossa imagem. E nós não estamos condenando a questão dessa prática específica. Eu estou querendo falar da influência cultural, de que certos missionários transferem para os povos para onde eles vão servir. Quer ver um exemplo prático disso? Os missionários que vieram da Suécia trazer a Assembleia de Deus para o Brasil. Naquela época, toda aquela percepção pentecostal daqueles irmãos, e a Suécia, um lugar frio. O frio da Suécia vai para 20, 30 graus Celsius negativos no inverno. Né? E aquelas irmãs, então, com a manga aqui no punho, não sei quantas roupas por baixo, a saia lá no pé, né? Não cortava o cabelo, aquele coque, aquele jeito, né? A maneira dos homens se vestir. Então, esses irmãos vieram para o Brasil, são suecos, evidentemente, a cultura, a tradição deles é toda sueca. Vinham para o Brasil, chegaram aqui, estabeleceram a igreja, e aí eles são padrão, é certo, eles são padrão de vida, de santidade, de intensidade, de oração, de pureza, de unção, de graça, de poder de Deus, de liderança, de comportamento, de valores, de estilo, de preferências. E aí as nossas igrejas no Brasil, as Assembleias de Deus, começam então a reproduzir aquela mesma característica. As irmãs usando aquele tipo de roupa, né, aquele tipo de cabelo, aquele tipo de costume. E isso padronizou e se espalhou. Se você vai em outros países, na Argentina a Assembleia de Deus é diferente. Nos Estados Unidos, no Canadá, a Assembleia de Deus é diferente. Em Portugal, a Assembleia de Deus é diferente. Na Inglaterra é diferente. Mas daqui nós temos o modelo sueco. Né? Os irmãos foram reproduzindo isso e nem questionaram mais. Ser crente é assim. Então as irmãs têm que ter manga comprida, a saia lá na canela e o coque no cabelo. Então, na cabeça, né? Não pode cortar a ponta do cabelo, tarará, porque era o padrão daqueles suecos. Eles eram gente que queria viver a vida em simplicidade. Então a simplicidade deles foi transformada numa coisa que virou uma regra. Então isso, para eles, era a simplicidade. Nós não queremos viver com roupas muito sofisticadas, com cabelo muito cheio de penteado. Nós queremos viver, né, uma vida simples, santa, pura. E eles foram referencial e até hoje isso acontece.
naquela época, na igreja primitiva, os chamados judaizantes, porque na verdade eles traziam toda aquela mentalidade judaica pesada, tem que praticar a lei, tem que guardar o sábado, há uma série de coisas que vocês não podem comer, tem uma série de coisas que vocês devem praticar. Isso foi sendo trazido. O que aconteceu? Isso tornou necessário o primeiro concílio da igreja, que se reúne em Jerusalém, para resolver essa disputa. Afinal de contas, os gentios têm que praticar o quê? E ali os apóstolos reunidos, eles definem, ao parecer de Tiago, nós vemos isso lá no livro de Atos, e o parecer de Tiago é que aos gentios não deve ser requerido que eles vivam como judeus, mas que eles se abstenham de carnes sacrificadas aos ídolos e que eles se lembrem dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Só. Olha que coisa aberta, que coisa interessante, que coisa sábia. Né? Eles vieram para a graça de Cristo, a cultura judaica não é para eles. Então o parecer de Tiago é que eles se abstenham de carnes sufocadas aos ídolos e que se lembrem dos pobres e das viúvas nas suas tribulações. Que coisa interessante. E aí, esse primeiro concílio é esse funcionamento já dessa igreja. Os apóstolos se reconhecem. Pedro e os demais irmãos de Jerusalém reconhecem Paulo e os irmãos que foram para os gentios. Os irmãos que foram para os gentios, Paulo inclusive, se submete nesse sentido que os irmãos de Jerusalém estavam em Cristo antes. Né? Paulo é duro, às vezes, na hora de estabelecer a sua autoridade apostólica entre as igrejas gentílicas. Ele fala, eu fui lá, tive com os colunas. Ele não menciona para não quebrar a ética, mas quem eram os colunas? Era Tiago, irmão de Jesus, que não é o Tiago que foi martirizado, Pedro, João. E Paulo fala em outras palavras, eu tive com as colunas, Pedro, Tiago e João. Não me acrescentaram nada. Né? Aliás, eles estenderam para mim a mão, a destra de reconhecimento de que Deus tem trazido graça e unção para a minha vida. Então havia uma harmonia entre essas autoridades apostólicas, e quando havia uma necessidade, eles se reuniam. Mas sabe, já falamos que a igreja naquela época é uma igreja em células, e queremos caminhar. Havia algumas outras características que é importante nós estabelecermos aqui, porque tem a ver com a nossa gênese, com o nosso DNA na vinha. A igreja de Jesus, ela é uma igreja baseada nos fundamentos de Cristo e do ensino apostólico. Então a igreja que nós estamos reproduzindo, nós não queremos ser uma igreja templista. O que é uma igreja templista? É uma igreja baseada no prédio onde se reúne. Isso prendeu a igreja por 2000 anos. Isso envenenou a igreja. A igreja hoje cristã, infelizmente, mundo afora, é templista, é baseada em templo. Segunda coisa, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Segunda coisa que a igreja primitiva não é, e nós não queremos ser, é uma igreja clerical. Quer dizer, uma igreja baseada num grupinho que é a casta sacerdotal, que conhece a Bíblia e que são os únicos que servem a Deus. Tem essa separação entre o povão, a turba ignorante, e nós que somos os iniciados, os sábios, os portadores da unção. Deus nos usa, mas a turba ignorante Deus não usa. Isso foi outro veneno que o diabo introjetou dentro da igreja. E você percebe que essas duas características não havia na igreja do primeiro século. Ela não tinha templo. Você vê a igreja de Jerusalém pregar o evangelho no templo, mas não se reunia no templo, porque nem podia. O templo era para cerimônias judaicas que continuam acontecendo até o ano 70, quando a cidade é destruída. E nem era também clerical. Você percebe que o evangelho de Marcos, capítulo 16, esses sinais seguirão os que creem, todos os que creem. O novo convertido, o que foi salvo há 6 meses, há 1 ano. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você não percebe que na igreja primitiva há o clericalismo em que tem que ser um pastor oficial para batizar nas águas. Tem que ser um pastor oficial para celebrar a Santa Ceia. Não, a Santa Ceia era celebrada na célula. O líder de célula ministrava a Santa Ceia.
né, alguém que se convertia a Cristo era batizado nas águas. Filipe, que nem era pastor, era diácono, batizou lá o oficial da Etiópia. Então, sabe, é precioso você perceber que a igreja primitiva não era templista e nem era clerical. E nós temos aqui essa imagem que você está vendo aí na sua tela, de uma igreja antiga. Né? Essa parafernália toda aí de lâmpada, banco, essas coisas todas são coisas mais modernas, mas é um prédio antigo. E há um registro de que a igreja, o primeiro registro de prédio para a igreja cristã se reunir aconteceu depois do ano 300 depois de Cristo. Então, por quase 300 anos a igreja não teve templo. Por quase 300 anos a igreja não teve como se reunir. Por quê? Porque era perseguida. Quando finalmente a igreja vai se espalhando pelo Império Romano, há alguns imperadores que cruelmente massacravam cristãos aos milhares. Era uma perseguição de Estado. O Estado estava organizado para perseguir os crentes, para matar os milhares. Então nem podia reunir. Como é que vai reunir num prédio? Né? E tenta entender novamente, todo aquele território era do Império Romano. Né? Não tem um país que você vai, lá não tem perseguição. Não, porque essa ideia de que o Estado romano é o perseguidor da igreja se espalhava. Então, havia imperadores romanos que eram mais tolerantes. Outros imperadores eram terríveis, implacáveis. E a perseguição da igreja, então, se esparramava pelo império inteiro. Então, não havia possibilidade de reunião em templo. Não havia templo. E agora, qual o conceito de templo? O conceito de templo vem daquele do Velho Testamento. Mas olha só, vamos lá para a pregação apostólica. Nós ainda estamos falando da igreja primitiva. Na nossa história da igreja, nós ainda estamos na igreja primitiva. Dentro do conceito do Velho Testamento de templo, Deus estava guardado dentro de uma caixa. A caixa é a Arca da Aliança. Porque tem um propósito daquilo. Deus estabeleceu essa noção para que ele pudesse mostrar que havia um testemunho de Deus na nação de Israel. A arca é sombra do que Deus vai fazer com os crentes no Novo Testamento. Nós hoje somos a arca. Nós somos o templo. Temos o átrio, que é o nosso corpo. A nossa alma, que é o santo lugar, lugar de trabalho. Aqui nós pensamos, nós temos luz, temos entendimento. Mas onde o Espírito Santo habita é no nosso espírito, que é o santíssimo lugar. A Arca da Aliança, então, era um símbolo, era uma sombra do que se tornou realidade depois que Jesus veio e se manifestou e a igreja surgiu. Mas então Deus, no Velho Testamento, estava guardado dentro de um caixote, dentro de 4 paredes. Quando Jesus ressuscita, o véu rasga. Né? Acaba aquela noção de que Deus está confinado agora dentro de caixa. Deus saiu do caixote. Deus habita dentro do povo. Nós carregamos o Espírito Santo. Paulo fala em Coríntios, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Né? Aqueles que se uniram com Deus, um só Espírito se tornaram com ele, diz Paulo. Então, nós somos o templo. Essa revelação, queridos, não era uma noção superficial, era uma revelação. Presença de Deus habita em nós. Eu carrego Deus. Quando eu chego, Deus chega. Quando eu falo, Deus fala. Quando eu olho, Deus olha. Quando eu imponho as mãos, é a presença de Deus que está em mim, é transferida. Por isso a autoridade é transferida com a imposição de mãos. Por isso os enfermos são curados pela virtude que é transferida de mim, que tenho Deus dentro de mim, para aquele que é o receptáculo da unção de cura. Então, a igreja é uma com Deus, os crentes são um com Deus, e o templo é o corpo, é o espírito, é esse crente que caminha. O conceito de templo no Novo Testamento, então, é esse. Não havia um local de reunião que nós chamamos de templo. Deus tinha saído do caixote, Deus saiu fora das 4 paredes, e agora Deus está esparramado no mundo. Por isso a igreja primitiva causa um impacto poderoso nos 3 primeiros séculos da era cristã. E aí nós temos então um problema. A igreja com o imperador Constantino para de ser perseguida, ele próprio
adere ao cristianismo. Na verdade, quando ele morreu, os historiadores dizem que ele tinha aderido a um cristianismo herético. Nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente for ver as pregações de Ário, que não reconhecia Jesus como verdadeiro Filho de Deus, tendo a própria essência de Deus. Mas, enfim, Constantino reconhece o cristianismo, ele próprio se reúne, adota a religião cristã e acaba as perseguições. Acabando as perseguições, a coisa inverte. Agora, o cristianismo vai se tornar a religião do Estado. O Estado perseguia, agora o Estado financia. Agora é o Estado que paga o salário. Agora é o Estado que constrói os templos. Imagina agora, não tem duas religiões, é a religião. E isso se torna, então, num primeiro momento, um grande favor. Depois se torna um grande problema, porque o Estado começa a ingerir dentro da igreja. Você vai perceber que depois existem imperadores que nomeiam bispos. Espera lá, como é que é isso? A igreja casa com o Estado. Daqui a pouco, dá ibope ser crente, ser cristão dá ibope. Então, as pessoas começam a ir para a igreja aos milhares, porque é bonito, porque dá status. Perseguido agora é quem é pagão. Aliás, o termo pagão se tornou pejorativo. Eu não quero ser pagão. Aí as pessoas começam a entrar para a igreja aos milhares e dezenas e centenas de milhares sem conversão. E agora o cristianismo então o grande favorecido pelo próprio Estado. Isso envenenou a igreja. Então, o grande impacto que a igreja teve, em que os crentes eram dispostos até morrer por Cristo, né? Aquela vida santa, cheia de unção, cheia de poder e de graça, agora começa a perder. Por quê? Todo mundo agora é cristão. Todo mundo vai para a igreja. Todo mundo é crente. E o conceito de igreja passa a ser templista. Deus está no templo de novo. Deus habita lá naquele lugar. Deus tem endereço. Então esse conceito de que Deus habita em mim, presença de Deus está em mim, de que Deus não pode estar mais perto de mim do que Ele já está, porque Ele não está comigo, Ele está dentro de mim, começa a perder a força, e você vai vendo geração após geração, perdendo o impacto daquele evangelho poderoso e primitivo. A igreja se torna multinacional, a igreja se torna fisiológica, a igreja se torna sem vida, e aí nós começamos então a ter dois padrões. Então a igreja agora não é apenas templista, ela se torna também clerical. Esse é o segundo veneno devastador que o diabo consegue introjetar dentro da igreja. Se a igreja primitiva não era clerical, e de onde vem essa palavra clerical? Vem da palavra clero. O que é clero? Clero são aqueles religiosos, em contraposição com os leigos. Leigo é todo mundo que não é oficialmente tempo integral na religião. E aí você percebe que o que não havia na igreja primitiva começa a surgir. Dois padrões de crentes. Os santos que oram, jejuam, leem a Bíblia e vivem uma vida reta, têm bom testemunho. E o povão. Povão, fulano lá bate na mulher segunda, quarta e sexta, no sábado ele bate dobrado. Não tem problema não, vai para a igreja, perdoou, lavou, está limpo. Ele se embriaga, né, enche a cara na cachaça, mas não tem problema não, final de semana vem para a igreja, lavou, está limpo. Né, o pastor, o líder, lá, o chefe lá da igreja, o que toma conta da igreja, ele tem que ter a vida reta. Então ele tem um padrão de santidade alto, ele tem um padrão de testemunho alto, ele tem um padrão de bom testemunho, de uma vida coerente. Mas o resto, que é a maioria, não precisa não. E o pior, quando a igreja começa a ter o cânon, nós vamos ver isso na próxima aula, a Bíblia começa a ser lida. Quem é que lê a Bíblia? É o clero, esse povo que entende das coisas. E aí eles começam então a ter a chave da porta da igreja. E eles começam então a controlar o povo. E agora, para Deus falar na igreja, vai falar através de quem? Através do clero, através do líder, através do sacerdote. E aí, irmãos, isso destrói o impacto da igreja. Acaba com a igreja. Porque agora a pregação é só no domingo, naquele endereço onde Deus está. Entre quatro paredes. E que pregação é essa?
por um sujeito que é o único ali. É o pároco, é o clero, é o sacerdote, é o clérigo, é o sacerdote. Clero é o coletivo dos clérigos. Então, veja bem, o clérigo oficializa a missa, né? Ele ministra o culto, ele prega, ele ensina, ele lidera a igreja. Mas sabe, a grande maioria vai para a igreja para quê? Para sentar naqueles bancos. Vamos voltar à imagem da foto daquela igreja, daquele prédio de igreja antigo. Você está vendo aí na sua tela? Então, quem na verdade funciona é o sujeito que fica lá na frente daquela mesa. Aquela mesa significa o sacrifício de Cristo. E quem é que fica naqueles bancos? Quem é o povão? Os leigos. Quem que é leigo? Quem não sabe nada. Quem não lê a Bíblia. Quem não sabe nem ler. Quem não ora, quem não jejua, quem é dependente de ser conduzido por um líder, que é quem estudou, quem fez seminário, quem se tornou então o sacerdote. E nós temos um problema grave, né, com isso. Que à medida que a igreja se torna clerical, ela tromba de frente com o padrão neotestamentário de restauração, de que todos são sacerdotes. Pedro diz lá, numa das suas cartas, que nós somos nação de sacerdotes. Todos são sacerdotes. Qual que é a função do sacerdote? Ligar o povo a Deus, trazer Deus ao povo. E à medida que a igreja, então, se torna templista, clerical, ela perde a vida, ela perde a graça, ela perde a mensagem, ela perde a unção, ela perde o impacto, ela perde o mover de Deus. As pessoas não se convertem mais, não há mover de Deus mais, não há milagres mais, você tem um culto institucionalizado, formal, com rituais pesados, muito da influência pagã romana entra dentro da igreja, aquela história de vela, aquela história de fumacinha para frente, fumacinha para trás, aquela história toda daquela arquitetura exagerada, com informações demais, porque Deus agora não está do lado de dentro, Deus agora está do lado de fora. Então, não tem aquela questão apostólica dos 300 anos da igreja dos primeiros séculos, de que a sua fé é uma fé espiritual, é uma fé íntima, é uma fé não visual. E aí você percebe que com a decadência da igreja, com o templismo e o clericalismo, a fé começa a se tornar uma coisa visual. Eu tenho que ver Deus, eu tenho que ver a Virgem Maria, eu tenho que ver os santos, eu tenho que ver para quem eu vou rezar. Eu tenho que ter aquela profusão de coisas que me tornam embevecido, inspirado, ao ver tanta pintura, tanta arquitetura, tanta coisa bonita, que não é feio, gente, é bonito. A arquitetura gótica que você vai ver nos séculos seguintes é maravilhosa. Toda aquela pintura, toda aquela ênfase em mostrar de forma visual a história cristã, a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, ganha um ambiente enorme nessa mentalidade templista. Então eu vou carregar os santos, eu vou celebrar as histórias bíblicas. Todas essas coisas vão fazendo a igreja perder o impacto. E aí você percebe que da metade do século II para adiante, até o século III, a igreja começa a entrar no declínio. Grandes líderes surgem nessas igrejas em Antioquia, em Alexandria, em todos esses lugares. A igreja de Roma começa a crescer, vamos ver isso nas próximas aulas. Mas o mais importante, o mover de Deus, começa a declinar. E quando finalmente, a partir do século III, século IV, melhor dizendo, ano 325 para adiante, quando Constantino reconhece o cristianismo como religião do Estado, ele próprio se converte, a igreja se torna templista e clerical, e o impacto começa a perder lugar. Vamos ver isso a partir da próxima aula, estaremos juntos lá. Um grande abraço.